Olá, querido estudante, tudo bem por aí? Navegando na internet e chegou aqui nas nossas aulas? Que bom! É para você mesmo que a gente fez essa aula aqui agora. Você que quer ser medalhista da OBA, você que é estudante da nossa rede municipal de ensino de Anápolis, ou quiçá de outras escolas, né? A gente está aqui para beneficiar todo estudante que quer fazer com êxito a prova da OBA. Ative o sininho para você continuar assistindo as nossas aulas, para você ser notificado ao ter aulas novas, né? E você não perder nenhum tema. As nossas aulas serão distribuídas em 10 temas, tá? Os 10 temas mais cobrados em todas as 5 últimas provas da OBA. Então, você está no lugar certo, você vai se preparar e você vai ser medalhista. Hoje nós estamos na aula de tema número 2. Você não conseguiu ainda assistir a aula de tema número 1? Está disponível. Assista lá a hora que você tiver mais à vontade, a hora que você estiver mais concentrado, ok? Vamos lá então para a nossa aula de número 2. Você, estudante do sexto ao nono ano, vai participar dessa aula comigo aqui agora. E nós vamos falar da luminosidade das estrelas. Que tal? Vai ser uma aventura cósmica, né? Vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, vocês vão postar aí nos comentários a sua dúvida. Que tal? Vamos lá? Por que as estrelas brilham? Vocês já perguntaram por que as estrelas brilham? O que faz com que elas sejam mais ou menos brilhantes do que as outras? Vocês já conseguiram observar alguma estrela? Já identificou alguma constelação no céu? Vamos aprender um pouco mais sobre esse universo dos cosmos e vamos entender o que é essa luminosidade, aquela luz que irradia das estrelas. Nós chamamos então de luminosidade. Então, o que é luminosidade? É a quantidade de energia, né, que uma estrela irradia, que ela consegue aí transmitir para os astros que estão em volta. E, consequentemente, nós conseguimos visualizá-las daqui da Terra, né? Essa luminosidade, essa intensidade de energia, ela não depende da distância. Foca na tela, por favor. Eu vou passar o mouse e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Olha essa estrela aqui, gigante, esta pequenininha e essa aqui média. Todas são vistas do céu, porém, uma mais intensa, outra menos intensa e outra só com um pontinho. Não significa que uma é menos brilhante do que a outra, ou menos luminosa do que a outra. Essa aqui que eu estou passando o mouse, ó, ela pode ser uma estrela mais brilhante, mais luminosa do que essa que irradia mais calor, né, mais luminosidade. Por que a gente tem essa diferença? Essa daqui está mais próxima de nós. Essa aqui está mais distante de nós, né? Como se a gente estivesse vendo a nossa casa lá de cima. A gente vê só um risquinho, né? É aqui, ó. Porém, a luminosidade, a intensidade dela é a mesma. Vamos supor que a gente coloca uma lâmpada em cima da mesa, né? E vai ficar olhando essa lâmpada. Se eu olhar a uma distância de aí, uns 5 metros, ela vai estar com a mesma intensidade de luz. Se eu analisar essa lâmpada mais próximo, por exemplo, aí de 3 metros, eu vou ver ela com uma intensidade maior. Então, para que uma luz seja mais ou menos radiante, não depende do que ela seja, depende da distância que nós estamos vendo, né? Ela sempre vai ser ali a luz própria. Se ela está mais distante, nós vamos ver um brilho menor. Se ela está mais próxima, nós vamos ver um brilho maior. Qual é a nossa estrela aí que emite uma luminosidade intensa e que é grande, que a gente consegue ver? O Sol. Algumas estrelas, alguns astros, a gente só consegue vê-los, né, à noite. O Sol a gente consegue ver durante o dia, porque a gente fica de cara a cara com ele, né? Quando a gente não vê ele mais, é porque a gente está de costas para ele, vamos dizer assim. O planeta gira. Então, o Sol sempre tem aquela intensidade de energia, de luz, de emissão de calor, né? E a estrela mais próxima ali do nosso planeta Terra.
As outras estão em outras galáxias ou está em outras dimensões, bem distante. Por isso que a gente vê elas pequenininhas. Então, para eu saber se essa estrela, ela é muito iluminada, não depende da distância. Por quê? Porque às vezes ela pode estar lá longe e estar emitindo um calorzão danado, né? Ou ela pode estar pertinho e ser bem fraquinha. Bom, essa luminosidade, ela se contrapõe ao nosso visual. Então, essa luminosidade, ela não depende do que nós estamos vendo, né? Ela vai ser intensa na sua natureza, independente se a gente vai estar perto ou longe. Então, para que a gente entenda melhor, o brilho aparente, que é aquele que a gente vê, a estrela, ela chega aos nossos olhos. Não é o mesmo brilho que ela realmente tem. Então, essa luminosidade ela é diferente do que a gente vê. Né? A realidade dela é diferente do que a gente vê. Essa luminosidade, ela depende do quê? Da distância. Se eu quero ver um ser muito brilhante, eu tenho que chegar perto, né? Se eu não estiver perto, o que vai acontecer? Eu vou ver ela bem fraquinha. Então, para eu ver essa luminosidade, vai depender da distância. Para ela ser luminosa, não depende da distância. Tá dando para entender? Ela é a sua essência, a luz vai brilhar com a mesma intensidade se está perto ou longe. Mas o que a gente vê vai depender da distância. Talvez tenha estrelas bem pequenininhas e a gente vê e fala assim, nossa, aquela estrela é bem fraquinha. Não, talvez ela nem é tão fraquinha porque ela está longe, a gente está vendo só talvez um trisquinho dela. Um exemplo, né, é uma estrela muito luminosa, é aquele que a gente acabou de ver no slide anterior, ela pode estar bem distante, ela pode ser radiante mais do que outras que podem estar perto da gente. Eu coloquei aqui na imagem para vocês verificarem. Olha só, vou passar o mouse para vocês compreenderem. Essa estrela pequenininha aqui que a gente consegue ver, ela pode ser muito maior, muito mais forte do que essa que eu vou passar agora. Consegue perceber que a luminosidade dessa aqui está mais forte do que essa aqui que está fraquinha, ó? Então, isso vai depender da região que você está olhando e da distância de você até essa estrela. Em uma outra aula, nós vamos falar sobre essa distância, que a gente chama ela de anos-luz. Então, para que tenhamos uma estrela radiante, brilhante, luminosa, são necessários, basicamente, 3 características. Anotem aí, isso cai na prova da ONU. O tamanho, então quanto maior a estrela, mais capacidade dela absorver matéria, dela fazer as fisões. O que são fisões? São reações químicas que resultam em um determinado composto. Nesse caso aqui, é a energia, é a luz. Então, quanto maior for o raio, né? Raio aqui é 2 vezes o raio dá o diâmetro. Eu coloquei aqui no desenho mais ou menos. O raio é a metade, o diâmetro é ela toda. Então, quanto maior aí esse raio, maior esse diâmetro, maior vai ser essa energia, maior o potencial dessa estrela. Mais a gente vai perceber que essa estrela ela pode irradiar muita energia. Como exemplo, eu até coloquei aqui, ó, um sol. A segunda característica para essa estrela ser bem brilhante é a temperatura. Vamos fazer de conta que isso daqui é uma fogueira. O que acontece? Quanto mais lenha você coloca na fogueira, que seria a matéria, né? Quanto mais objetos ali para ele consumir e liberar calor, liberar luminosidade, melhor então será a luminosidade dessa estrela, mais brilhante, né? Um fogo maior, vamos dizer assim. A composição também vai interferir na característica de uma estrela brilhante. Então, quanto mais matéria pesada, metais pesados para fazer a fusão aqui, maior será, então, essa estrela, maior radiação ela vai transmitir. Por quê? Porque ela vai ser grande, porque ela vai ter uma temperatura alta, porque ela vai ter bastante matéria para estar ali fazendo as fusões e
e irradiando calor, luminosidade. Deu para pegar? 3 características, então, para essa estrela ser intensa, ser bem visível. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de algumas estrelas que a gente consegue visualizar aí no céu, que são radiantes, né? Eu coloquei aqui umas medidas, né? Essas medidas, elas são quantificadas, né? E calculadas. Nós temos aqui o Sol. Percebe aqui que o Sol, ele tem aqui, ó, 1 LX, isso aqui é a unidade de medida de anos-luz, tá? Ele só tem 1. Se a gente for ali na Sirius, né, depois eu vou mostrar para vocês que Sirius, ela é uma estrela que faz parte ali das Três Marias, eles estão ali perto. Em uma outra aula a gente vai perceber isso. Olha só, ela aqui está de 25, então a sua intensidade ela é maior do que o Sol. Por que nós vemos ela pequenininha? Olha aqui ela aqui, ó. Aqui é o Sol, olha. E aqui é ela, ó, a Sirius. Por que a gente vê ela tão pequenininha? Porque ela está distante, ela está muito longe da gente, né? No nosso olho, então está muito distante. Nós temos aqui a Betelgeuse, que é super gigante, e porém a gente percebe ela aqui, ó, tão pequenininha, né? Olha só quantos luminosidade ela emite. Mais de 100, mais do que a Sirius e mais do que o Sol. Porém, ó, pequenininha, ela tem mais potência, então ela tem mais irradiação solar, ela tem, solar não, mais irradiação luminosa, porque solar vem de sol, né? O Sol, apesar de ser uma estrela, né? Olha só para você ver a diferença. Eu quero mostrar para vocês que não depende, então, de como a gente vê, depende de como realmente elas são. Bom, então, como se mede a luminosidade? Como se mede essa intensidade? A gente vai pegar o brilho aparente, porque quem mediu isso foi um ser humano, né? Para ele medir, ele precisou ver primeiro. Quando você vê essa questão aparente, significa que não é real, tá? É o que a gente vê. Não tem como ir lá na estrela e fazer essa medição. Então, é um cálculo aparente. A gente usa o brilho aparente, né? Através de um telescópio, né, esses detectores de luz. E o segundo passo, a gente vê, então, a distância paralaxe. É uma medida que faz entre o Sol, entre a Terra e essa estrela, né? A gente chama também de cefeidas. Calcula-se, então, pega essas duas medidas, a aparente, né, do telescópio, essa distância, e calcula-se, então, o pi, que é o raio, e dá, então, esse brilho aparente. A gente acha que é essa distância, né? Não tem como verificar exatamente se é. Bom, então, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Sobre estrela, né? Foi fantástico. Você gostou? Coloca aí nos comentários se você gostou. Você ficou com alguma dúvida? Então, vamos lá sanar essa dúvida. Você tem que digitar aí, acionar o sininho, né? E colocar nos comentários a sua dúvida. Então, nós aprendemos que as estrelas, ela emite uma luminosidade intensa, que essa luminosidade é natural, não depende do que nós estamos vendo, né? Por que as estrelas brilham? É aquelas 3 características que eu falei para vocês, né? Que é a temperatura, é o raio, ou seja, o diâmetro dela, né? 2 vezes o raio, e a quantidade de matéria que ela tem. Se ela não tem matéria ali para poder fazer a fusão, não tem como ela emitir a luminosidade que ela precisa, né? Então, são essas 3 características. As estrelas brilham devido ao processo de fusão nuclear que ocorre em seus núcleos, né? Tá explodindo ali o tempo todo. E quando tem matéria para ela consumir, ela tá explodindo. Que se fundem ao formar o gás hélio e libera grandes quantidades de energia. Ao exemplo aí da nossa estrela mais próxima é o Sol. Também emite muitas radiações eletromagnéticas. O que é isso, eletromagnéticas? Quanto mais energia elas têm, mais objetos elas puxam para si e mais elas vão queimando, tá bom? Vamos guardar então no caderninho. Cadê o nosso caderninho? Separou esse caderno? Mapa mental agora. Anota aí.
Nós aprendemos sobre a luminosidade das estrelas, né? Umas são mais intensas, outras nem tanto. Umas estão bem distantes e essa distância não depende para que essa estrela seja luminosa. Nós vimos que o brilho ele é diferente do que nós vimos, né? Versus aparente. Então, o que nós vimos não apresenta ser o que realmente é. E como medimos a luminosidade? A gente pega essa distância aparente, que é o que a gente vê, mas o raio é emitido por essa estrela. Faça o cálculo ali e a gente tem os valores, certinho? Fico com vocês agora, até a próxima aula. Tchau!